Fala família, aqui quem fala é o Davi e a senhora encarando, seja bem-vinda aí a mais uma análise, né? Embora a gente não esteja com os coletes que a gente vai para outra investigação, hoje a gente vai falar sobre a última que teve, né? Nesse momento a gente vai falar da última que teve aí no cemitério, que foi pesada, meus irmãos, foi tensa, né? Para quem não assistiu, no minuto 25 mais ou menos da investigação, eu peço muito que você assista, né? Inclusive quem é membro do canal já teve acesso uma semana antes, né? Tu tá com o nome dos membros, antes da gente ver a análise, eu quero agradecer muito aos membros que eles estão tornando possível o trabalho, né? E você que quer também ter acesso às investigações, não quero esperar uma semana não, quero ter acesso antecipado. Então, você é só se tornar membro. E quem já não pode se tornar membro, não se preocupa, porque o mesmo conteúdo que sai para os membros vai sair para você também, tá certo, família? A gente tá junto aqui independente disso. Qual é o nome do pessoal? Letícia Tossi. Letícia, brigadão. Matheus Vieira. Mateusão. Eduardo Gonçalves. Eduardo, tamo junto. Edipou Braga Nogueira. Show de bola, Edu. Igor Sá. Igor Sá. E Kiki Oliver. Kiki é veterana já, né? Kiki Oliver. Porque tem os emojis, família, que eles vão liberando aí com o tempo, tá certo? Mas então, agradecer muito aí cada um de vocês. A gente tinha 9 membros, agora nós só tem 6. Mas eu sei que vai ter mais gente aí que vai se inscrever, se Deus quiser, que vai se tornar membro. Mas vamos lá, quero agradecer também a esse pessoal que entrou agora, novo, né? Muita gente entrou aí, acho que a gente pegou uns 200 ou 300 inscritos novos. Então, muito obrigado mesmo, família. Obrigado, a gente chegou aí nos vídeos hypados, né? Graças à turma. Mas também, família, nesse gabandão, mas a gente tá fazendo conteúdo diferenciado. Cara, só de me lembrar daquilo já me dá uma fraqueza, porque, caramba, quando eu já tava tenso, né? Vou descrever, antes de você ver a cena. Quando a gente chega na cidade, já tava aquela tensão, né? Longe, noite, madrugada, só eu e ela. Entrar no cemitério invadindo, a gente não tinha permissão, a gente pulou. Eu entrei, deixei ela fora tomando conta do carro. Que não chama atenção não é brincadeira. O problema desse carro eu acho é isso, é que chama muita atenção. Eu não comprei por causa disso, eu comprei por conta do motor V8, câmbio manual, esse é câmbio manual. Por isso que eu comprei, né? Nunca porque, é esse carro, não. Pra mim, isso aí, meu irmão, tanto faz. Pode ser um Chevette, pode ser um Camaro, tendo um motor potente, tamo junto, né? Uma Cristine mesmo aqui que tem um turbo. Mas aí quando você para, deixa num canto esquisito, sempre isso pesa, né? Então já fiquei preocupado com ela. Quando eu entro, a impressão que eu tive foi de... Sabe quando você chega em um lugar e todo mundo olha? Era um pouco diferente disso. Era mais ou menos como numa construção. Se você já chegou em um lugar onde tem muita gente trabalhando, aí você chega, todo mundo olha, mas não para de continuar fazendo o que estava fazendo. Então eu senti isso, como se tivesse coisas trabalhando ali, e elas me notaram, olharam para mim, mas não deixaram de fazer o que estavam fazendo. Então eu senti isso o tempo todo, principalmente naquela parte mais escura do cemitério, aquela parte de trás. Logo quando eu chego, onde tem aquela aglomeração de túmulo. Inclusive, você vê quantas vidas foram ceifadas por causa desses problemas todos que houve aqui, né, no mundo inteiro, nesses últimos anos. Você vê a quantidade de túmulo que tem ali, um em cima do outro, né? E aí, quando eu chego na parte da luz, aquela sensação de que estava sendo observado, que estavam prestando atenção em mim, diminui. Ali eu dou uma respirada, né? Começo a raciocinar de novo e vou puxar o K18. Quando eu começo a me dirigir para onde o negócio estava mais grave, você já vê que começa a dar sinal. E aí, meus irmãos, muita gente não viu, muita gente viu, né? Quem é mais atento. Quando eu viro e vejo o túmulo azul, acho que tinha uma samambaia ali, né? E eu vejo duas mãos inchadas, porque eu sei que no vídeo não dá pra ver como eu vi. Duas mãos inchadas, umas unhas podres, e ela fazia assim e se escondia atrás do túmulo. Senão vem daqui, família, ele é muito forte. Olha, vou botar aqui pra vocês verem. Olha. Que é isso, família? Que é isso, família? Que é isso, família? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ali foi um risco de vida, meus irmãos, muito grande de verdade. Por quê? Porque já faz alguns anos que eu pesquiso
e eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui é o nosso diário. Eu comecei a escrever ele em 2002, certo? Se eu não estiver enganado, 2002, 18/1/2002. Eu não sabia nada de paranormal, eu simplesmente estava relatando o que estava acontecendo comigo. Um diário, certo? Depois, quando chegou a internet, que eu tive acesso à internet, é que eu comecei a pesquisar o que poderia ser isso que eu via e que eu estava presenciando. Então, é um livro bem antigo, como vocês veem, né? É o meu diário. Pesquisando sobre esses assuntos, esse tipo de entidade, de criatura que vive no cemitério, meus irmãos, eu me deparei com várias lendas. Eu quero mostrar umas aqui para vocês que nas mais diferentes culturas e nas mais variadas épocas sempre se fala de alguma entidade desse tipo, que se alimenta de cadáveres, e eu acho que era isso que tinha ali. As mãos brancas que eu vi, ela me lembrou na hora aquele primeiro filme do Evil Dead, né? Que o nome dele hoje é... eu não lembro em português como é o nome dele. É Uma Noite Alucinante, né? No Brasil foi traduzido assim, não sei porquê, não tem nada a ver, né? O nome do troço é Evil Dead. E tem uma possuída que fica ali no porão, né? Eles prendem ela no porão. E era muito parecido, meu irmão, muito parecido com aquelas mãos que eu vi. Deixa eu achar aqui, porque é muita coisa, meus irmãos. Deixa eu achar aqui que vocês vão ver. Aqui. Ó, só para vocês verem aqui, ó, esse tal dessa criatura aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aí, família? Essa criatura aqui, ó, ela não foi enterrada com o devido processo. Inclusive esses ritos funerais, se você pega os índios mais distantes, eles faziam os ritos normais, né? Tinha lá as orações deles, eles encomendavam a alma daquele falecido. Por quê? Porque quando eles não faziam isso, eles começavam a ver vulto, começavam a ver coisas, né? Hoje, cada dia mais as pessoas estão achando que isso não tem importância, mas quem tem uma espiritualidade, uma sensibilidade maior, sabe que é um perigo muito grande você não cumprir os ritos. É por isso que às vezes a família luta tanto para descobrir o que aconteceu com um ente que desapareceu. Não é nem para ver a pessoa mais com vida, porque a pessoa já sabe que o pior aconteceu, mas é por conta para fazer esses ritos para a alma não ficar vagando. Olha só esse bicho aqui, ele é chamado de Vrilolacas, certo? Ele se torna essa criatura devoradora de cadáveres por não ter um sepultamento consagrado. Ele volta para eliminar pessoas no cemitério ou para causar problemas na casa onde morava, né? Então por isso é que era tão importante fazer o enterro devido, né? Com todas as homenagens, todas as recomendações do espírito da pessoa, né? Saindo aí das tribos indígenas americanas, agora a gente vai para as lendas árabes, ó, os ghouls. Você já deve ter visto em Sobrenatural, certo? É diferente do que é mostrado na série. Inclusive a série faz isso para não criar estereotipos também, tá certo? Mas olha, ele tem a versão masculina e feminina dele, e é um ser, família, bem perigoso, também se alimenta de cadáveres e muito forte. Simplesmente não dá para você enfrentar uma criatura dessa no braço, né? Por que eu estou passando essas lendas para vocês? Para que você tenha noção que esse tipo de coisa existe, ó. Por terem órgãos genitais, podem se relacionar intimamente com humanos, dando origem a um híbrido. Se chama Ugos, que pode viver como humano e nunca se transformar caso não coma carne humana, ou se transformar de vez caso coma. De acordo com os relatos árabes, os ghouls possuem forma humana com aparência facial monstruosa que remete a um cão. Eles assombram cemitérios, mausoléus, alimentando-se de cadáveres recentemente enterrados. Ghouls eliminam pessoas sozinhas que se aproximam de cemitério ou entram nos túneis que moram, né? Eles cavam buracos, vão fazendo túneis ali por baixo, principalmente de cemitério. Os ghouls são criaturas diabólicas, podem ser machos ou fêmeas, têm aparência humanoide com patas traseiras em forma de cascos fendidos, aspecto canino e garras afiadas. Alguns ghouls têm aparência mais humanas, pois não completaram sua transformação por completo. Séries de TV como Supernatural evitaram dar detalhes para não estimular o preconceito, já que são características físicas: pés grandes, mandíbula avantajada e braços e coxas longas, desproporcional ao resto do corpo. Então, pessoas, né, supostamente, segundo a lenda, que tivessem essas características poderiam ser, né,
um tipo de criatura. Então é isso que diz as lendas árabes, né? Para você ter ideia aqui, ó, deixa eu sentar aqui. Os ghouls nascem originalmente humanos, mas vão se transformando até a fase adulta, quando se transformam totalmente. Nessa fase, a estatura varia de 1,50 m a 1,85 m. Os maiores passam de 2 metros e chegam a pesar mais de 150 kg. Enfrentar um ghoul no braço é impossível. Eles são mais rápidos e mais fortes que qualquer humano, incluindo seus ossos muito mais densos que a de um humano, tornando impossível, quase dificílimo quebrar. Além de 2 peles epidêmicas para proteger o corpo de ferimentos profundos. Apenas armas de grosso calibre podem perfurar ou facas longas. Por isso é que eu ando com essas facas aqui, desse tipo aqui, ó. Tá vendo? E vai que a gente topa com um troço desse, né? Então, continuando, graças aos braços longos, eles podem se movimentar como os gorilas. As pernas os permitem saltar 5 metros de distância e quase 2 metros saindo de um ponto parado. Então, se ele vier correndo atrás de você, ele consegue pular 5 metros, né, na sua frente, e se ele pular parado, 2 metros, quase 2 metros. Os órgãos internos do ghoul são semelhantes aos humanos, já que é uma evolução nossa, né? Eles são capazes de ficar 20 minutos sem respirar, e isso talvez seja a defesa natural para sobreviverem à falta de ar ou bolsões de gases tóxicos comuns nos ambientes subterrâneos onde eles vivem. As lendas dizem que os ghouls não morrem por idade, mas mesmo assim estima-se que durem cerca de 300 anos um bichinho desse, né? E tem muito mais história aqui deles, família, que eu vou deixar para uma outra ocasião. Para você ver aqui, eu fiz essa ranhurazinha deles se alimentando, ó. Tá vendo? De um cadáver. Aí você sai aqui das lendas árabes e vamos direto para o Japão. Olha essa outra criatura chamada Jiknink. Olha ele aqui, ó. Também se alimentando de um cadáver. Tá vendo? Esse daqui, ele supostamente seria espíritos de pessoas muito egoístas, muito ruins, que só pensam em si próprio e que por causa desse egoísmo outras pessoas perderam a vida. Então essas pessoas ficam tão amaldiçoadas que aí a lenda diverge, né? Pode ser que alguém jogue essa maldição, algum parente, né? Uma pessoa que foi prejudicada, que faleceu por causa desse egoísmo, ou outras entidades de outros mundos que não aceita, né, uma pessoa tão ruim lá do lado deles. Então ele é condenado a ficar entre o mundo dos mortos e o dos vivos, e tendo que se alimentar de cadáveres, tá certo? Aonde é que eu quero chegar? Por que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque não é possível que tantas culturas, em lugares tão distantes, em épocas diferentes, tenha a lenda, né, por nada, simplesmente porque bateu na mente dessas pessoas, criar um mito que basicamente se comporta do mesmo jeito. Simplesmente não faz sentido para mim. Então eu acho que os antigos falavam de coisas reais que eles viam, e talvez naquele cemitério a gente encontrou alguma dessas criaturas ali. Eu penso isso hoje, meus irmãos. Aquelas mãos inchadas, podres, não faz sentido, né? Zumbi não era, certeza. Fantasma não, porque era corpórea. Barulho esquisito. Barulho esquisito. Barulho esquisito. E talvez se eu tivesse ido, né, como algumas pessoas disseram, não, Davi, você devia ter ido. Talvez eu não estivesse aqui para contar a história, né? A minha experiência nesses anos, que eu não comecei esse trabalho agora, ela me diz, meus irmãos, que a gente precisa ter cautela, certo? Porque a gente não tem vida de videogame, não. Então, eu espero estar trazendo um pouco aqui, né, com esse simples quadro, né, tá trazendo aqui para vocês esse trabalho aqui de forma simples, humilde, mas honesta, tá certo? Trazer um pouco mais de ideia, de clareza sobre o mundo espiritual, que foi tão banalizado pela própria mídia, né, que encheu as coisas de besteira, assuntos sérios virou besteira e coisa para assustar, né? Quando na verdade a coisa real, ela assusta muito mais do que essas besteiradas que eles fazem. Então,
eu tenho certeza que você que acompanha esse canal aqui vai ficar muito mais informado do que outros, tá certo, meus irmãos? Então agradeço a cada um de vocês, peço que se você puder se torne membro, né, para ajudar esse canal, porque está no início, então cada membro é muito importante, e peço que você compartilhe. Logo a gente vai também estar fazendo aí um grupo, né, para todos os seguidores aí que quiserem entrar e a gente trocar ideia sobre essas lendas, né, esclarecer pontos. Enfim, família, ali foi tenso, né, e eu tenho inclusive preparado tanto espiritualmente como fisicamente para essas novas investigações, que a qualquer momento, e aí informações como essas preciosas, né, que é a cultura, literalmente você tendo acesso à cultura global em um simples canal como esse, né? O meu conhecimento de anos, de 2002 para cá, está sendo passado aqui para vocês. É isso aí, meus irmãos. Então a gente agradece. Sábado às 19h30 tem investigação. Se você não aguenta esperar, se torne membro, você já vai ter acesso. Fique com Deus, um abraço. Tamo junto.